Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Deus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos num culto de ceia, um culto de ensino, um culto de família. E isso nos alegra, pois a presença de Deus já é sentida nos louvores, na adoração. Irmãos, esses louvores me trouxe no meu coração um sentimento, me trouxe algo, o Espírito Santo falou no meu coração. Nós queremos o enchimento deste fogo, o enchimento do Espírito Santo, amém? Para que a gente possa sim a ter essa comunhão, a ter esse revestimento, essa autoridade. Mas eu me peguei muitas vezes, levantando as manhãs, com desejo de levantar a mão e adorar o Senhor e bradar esse Cristo, esse Espírito que nos envolve. E também por outros momentos eu me peguei certos dias que eu não sentia a presença dEle. Eu não sentia sequer um arrepio, eu não sentia o mover, eu não sentia nada. E eu me questionava o porquê disso. É simples. O nosso Senhor e amado Espírito Santo, nosso Senhor, nos concedeu o Espírito Santo para estar nos incendiando. Mas outras vezes Ele está somente nos observando. Ele está olhando como é que estão as nossas atitudes. É nesses momentos que nós estamos medidos por Ele. É nesse momento que a gente é provado por Ele. É nesse momento que Ele vê as nossas atitudes, se condizem com aquilo que você busca, se condizem com as atitudes que você está tomando, as decisões que você está tomando segundo a vontade do Senhor. Por isso assim que eu digo e afirmo, e você sabe, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, e a maior vitória sobre o inferno foi a cruz. A maior vitória sobre o diabo foi a cruz, e o sangue dele verteu para me libertar, para salvar os meus pecados. Hoje estamos num culto de ceia, não é um culto de tristeza, é um culto de alegria, porque aquele que vive, que viveu, que vive e viverá para toda a eternidade, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Em João capítulo 3, não precisa nem abrir suas Bíblias. Em João capítulo 3, no versículo 13, diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, aleluia, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Amém? A cruz é um símbolo de humilhação. Lá, se a gente for ver na história, a Bíblia nos mostra que a cruz é um símbolo de humilhação, aonde eram crucificados os bandidos, os malfeitores, todas aquelas pessoas que estavam fugindo das leis, daquilo que as pessoas colocavam no templo. Então a cruz era um símbolo de humilhação, um símbolo de maldição, um símbolo que trazia muita vergonha. Mas foi pendurado lá uma pessoa que foi perfeita, Cristo Jesus, e a humilhação dele me libertou de todo o pecado. Lá em Deuteronômio diz o seguinte: maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Se a gente for avaliar então essa passagem, a gente vê que coisa boa não vem através da cruz, mas através da cruz veio a minha salvação. Através da cruz veio a tua salvação. Através da cruz verteu o sangue, que a gente clama esse sangue, para que eles venham nos fortalecer. Através da cruz vem a libertação dos meus pecados. Através da cruz é a passagem para a vida eterna. Através da cruz eu posso falar com meu irmão e apresentar o Jesus que vai trazer ele para a vida eterna. Através da cruz eu posso erguer a minha face e saber que um dia eu estarei face a face com o Senhor. Através da cruz o Senhor me moe
para me tirar aquilo que resiste para que eu viva para Ele. Através da cruz, Ele me mostra que o seu evangelho é tão puro que Ele está me ensinando a viver com Ele na eternidade. Através da cruz, Ele me mostra que eu, como pessoa, posso produzir frutos nele, não em mim. Através da cruz, eu me alegro porque Jesus, Ele me pega pelas mãos muitas noites e diz: filho, o que tu quer é bom, mas o que eu tenho é melhor. Através da cruz, a gente aprende a amar. E Cristo quer que eu exercite esse amor, pois o amor dele é incondicional para mim e para você. O amor de Jesus é tão forte que ele se despiu num madeiro. Ele foi humilhado, envergonhado, taxado. E um próprio soldado disse na sua crucificação, quando ele morreu: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de falar mais uma passagem aqui, ainda segundo o apóstolo Paulo. Ele diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23 e 24: Pregamos Cristo crucificado, para alguns é escândalo, mas para outros é loucura, mas para nós Cristo crucificado é o poder de Deus. A cruz nos dá um poder que a gente não tem entendimento muitas vezes, na angústia, nas aflições. Mas Cristo nos empodera através da cruz dele, que nós temos autoridade em nome de Jesus nesse hemisfério espiritual. A cruz de Cristo nos empodera para a gente ser sacerdote lá fora e ministrar a sua palavra. Igreja amada, eu peço para que vocês se coloquem de pé e a gente venha orar. Nós estamos num culto festivo, um culto de ceia, um culto onde nós temos que nos alegrar, não ficar triste. É um culto onde que Deus colocou seu filho, e ele disse assim: filho, vai lá, porque eu não acho nenhum justo nesse mundo. E ele colocou o seu filho ali no madeiro. Era o projeto de Deus. Até Jesus fala: Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Era projeto do Pai. E Jesus foi obediente até a morte de cruz. Por isso que nós nos alegramos nele, nos humilhamos e buscamos, olhando para a cruz, não com tristeza, mas por alegria, que da cruz veio a nossa libertação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui numa noite festiva, Senhor, uma noite de culto de ceia. Por isso eu te peço, Senhor, que os teus anjos estejam aqui, Senhor. Envie seus anjos, Senhor, que eles sejam acampados, Pai, para que teus filhos sejam, Pai, livres, libertos para te adorar, buscar e clamar ao teu nome. Senhor, venho com autoridade, Senhor, imposta por ti, Senhor, orar pela tua amada igreja, Senhor. Espírito Santo, conduza, como sempre tens conduzido esses cultos, Senhor, trazendo a tua palavra, nos alimentando, nos trazendo, Senhor, alimento para que a gente venha andar mais uma milha, Senhor, para que a gente venha andar mais um trecho, Senhor, para que um dia nós estejamos junto a ti, Senhor, na glória, Senhor, no jantar da boda do Cordeiro, Senhor. Senhor, assim eu te peço, Senhor, abençoe a cada um que entrou aqui. Senhor, abra os seus corações, que eles venham se rasgar em louvor e adoração na tua presença, assim que eu oro e te agradeço em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amada igreja, o grupo estará louvando um hino da harpa, amém? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? O hino da harpa vai ser 304, número 304.
temos um bom condutor, Jesus. Se Jesus está no barco, fica tranquilo que Ele vai conduzir com sua paz e sua segurança, amém? Eu convido o irmão Joel para estar fazendo leitura da palavra e já estar orando pela igreja. Convido a amada igreja a se colocar de pé, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no Salmo 124, no Salmo 24, aliás. Aleluia. Salmo de número 24. Aleluia. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a sua face, do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pode colocar a Bíblia no seu assento. Vamos curvar nossa cabeça, vamos levantar as mãos aos céus nessa noite. Eleve o seu pensamento a Deus nessa noite e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, para Te glorificar e para Te exaltar, ó Pai. Senhor Deus querido amado, só o Senhor sabe o que se passa no coração dos Teus filhos nessa noite, Pai. Só o Senhor sabe a forma que cada um adentrou aqui nessa noite, nessa igreja, Pai, para Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Senhor Deus querido amado, toma cada um da sua maneira, ó Pai. Senhor Deus querido amado, aleluia, envia anjos, ó Pai, com brasas de fogo nessa noite, nesta igreja, Pai. Pai querido amado, aleluia, que Teu Espírito Santo nos incendeie nessa noite de uma forma sobrenatural e intensa, Pai. Senhor Deus querido amado, aleluia, que nós possamos ver o Teu mover no nosso meio, ó Pai. Que haja cura, libertação, batismos no Espírito Santo, Pai. Senhor Deus querido amado, aleluia, hoje é um culto de ceia, ó Pai, ao qual nós trazemos a nossa memória, Pai, o sangue e o corpo de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário. Pai querido amado, aleluia, que através do pão que simboliza, Pai, a carne do Teu Filho Jesus Cristo, e através do sangue, ó Pai, de Jesus Cristo, simbolizado no vinho, ó Pai, que nós possamos receber, ó Pai do Senhor, ó Deus, vida, Pai, e vida em abundância, Pai, que nós sejamos limpos nessa noite de toda impureza através do Teu sangue, que nós sejamos fortalecidos, ó Pai, através da Tua carne, ó Deus. Pai querido amado, que nós não venhamos a sair da mesma forma que entramos, mas que nós venhamos a sair, ó Pai, edificados, fortalecidos, renovados na Tua presença e incendiados, ó Pai, para incendiar, ó Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço, amém e amém, Senhor. Pode se assentar, amada igreja.
Vem Jesus, Maranata, ó vem Jesus. Que o nosso coração esteja preparado para quando Ele voltar, nós se estivermos com as nossas vestes lavadas, nossas vestes brancas, amém? Gostaria de anunciar aqui visitantes, Marilda, Juliana e Rolando, ali, sejam bem-vindos. Deus tem uma palavra para vocês, a casa é de vocês, amém? Temos mais algum visitante aqui? Seria somente? Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria de falar já sobre a oferta, mas antes, convido o presbítero Adriel, ele estará passando um balanço das contribuições que a amada igreja dá, das ofertas, dos dízimos. O presbítero Adriel vai trazer um balanço para a amada igreja, amém? A paz do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nós já estamos aqui um pouco mais de um ano, e nesse período, acho que a gente nunca apresentou nada para os irmãos. Então nós estávamos conversando até para os irmãos estar cientes do que está sendo feito com o teu dinheiro, aquilo que você aplica na obra do Senhor, amém? Então eu quero fiz um resumo aqui deste ano, para que você entenda o que está sendo feito. Este ano, eu tenho aqui de mês a mês, mas eu vou fazer um passo geral aqui para vocês terem uma ideia. A gente entrou este ano em dinheiro e oferta para a igreja, ofertas e dízimos dentro da casa do Senhor. Oferta é aquela que a salva passa, dízimo que entra, e ofertas especiais que os irmãos trazem para nós e falam, olha, essa aqui é uma oferta especial. Então, eu coloquei tudo junto, tá? Até o mês de novembro, de janeiro a novembro, nós não contabilizamos ainda o início de dezembro, então a gente está só começando. Entrou em dinheiro aqui nesta igreja R$ 37.914,95. Amém? Isso tudo foi aplicado na obra. Nós tivemos uma despesa na igreja de R$ 36.454,64. Nós temos em caixa positivo R$ 1.464. Eu quero que você entenda uma coisa. Olha, desde o início desse ano, tá? Foi comprado compensado para o púlpito, foi comprado carpê, foi comprado ventiladores, foi comprado para as crianças, a mesa para as crianças, cadeiras para as crianças, os quadros para as crianças, a madeira da mesa que o irmão Antônio fez a mesa ali embaixo para as crianças, a TV para as crianças, R$ 2.400. Desses R$ 2.400 foi feito em 10 vezes, nós já pagamos 970. Foram comprados lições para as crianças, banner que foi feito, a festinha de dia 12 foi gasto naquela festinha também. Tudo isso gerou uma despesa só em crianças, tá? Para vocês verem que a gente está aplicando nas crianças da nossa igreja. R$ 3.634, fora o que os irmãos ajudaram. Na festa das crianças, a gente teve uma despesa de R$ 425 de dinheiro da igreja. Mas teve irmãos que doou refrigerante, teve irmãos que doou cachorro-quente, teve irmão que doou pão, teve irmãos que, entendeu? Isso não entrou aqui. Então, assim, ó, esse dinheiro não entrou aqui. Para que você entenda que todo o dinheiro que está entrando na igreja, está sendo aplicado na igreja. Nenhum real que você deu de dízimo ou de oferta foi para pagar pastor ou foi para outra coisa a não ser para obra. Se fosse para pagar o pastor ainda era obra, mas nem isso a gente não faz. Aí ele trabalha voluntário. Amém? Os nossos 2 pastores aqui, 3, tem o pastor Jairo ali também. Nossos 3 pastores, eles são voluntários. Nenhum real é pago para eles, certo? Aqui para a igreja também foi botado suportes nos banheiros de papel, foi comprado material de higiene, foi comprado os microfones novos. Nós sofríamos muito com o nosso som da igreja, então em som de igreja nós aplicamos R$ 5.000 em som de igreja, tá? Isso foi comprado a mesa, foi comprado as caixas, foi comprado os cabos, foi comprado bateria para o carregador do violão.
todas essas coisas envolvidas o som, para que nós tivemos uma qualidade de som boa na igreja. Também foi comprado as luzes de LED aqui atrás, para clarear aqui atrás, que era escuro. O irmão Antônio teve aqui, instalou ali atrás, clareou bem, ficou muito bom. Foi comprado materiais, copos para beber de água. Foi investido na geladeira, foi comprado uma geladeira. Foi comprado agora, no mês passado, os balcões para os alimentos, que a gente trazia, geralmente a gente deixava nas caixas aqui, né? Com a umidade do tempo estava estragando, então a gente tinha que cuidar com isso também. Então foi investido ali, ó, R$ 1.850 nos balcões da igreja. Então assim, para que vocês entendam que todo dinheiro que entra aqui, ele é aplicado aqui, certo? Então assim, ó, eu tenho de mês a mês. Eu não quero aqui falar tudo que foi feito mês a mês, senão vai tomar muito tempo. Mas eu tenho, se você tiver dúvida, irmão Adriel, eu quero saber como foi o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eu tenho tudo detalhado, tá? Você pode me procurar, eu mostro para vocês as entradas, as saídas, o que sobrou e quando não sobrou. Para vocês terem uma ideia, olha só, em janeiro entrou e saiu, sobrou R$ 658. Em fevereiro, sobrou R$ 823. Em março, sobrou R$ 425. Mas em abril, nós já tivemos um déficit de R$ 1.000. Nós aplicamos mais do que entrou. No mês de maio, nós tivemos R$ 915. No mês de junho, menos R$ 600. No mês de julho, menos R$ 300. No mês de agosto, nós tivemos positivos R$ 2.400. No mês de setembro, positivo R$ 243. No mês de outubro, R$ 87 negativo. No mês de novembro, foi o mês que a gente aplicou bastante, teve uma entrada de R$ 3.480, mas nós aplicamos R$ 5.300 em compra, pagamento de aluguel, só em aluguel, para os irmãos terem uma ideia desse ano, tá? Só em aluguel. Nós já gastamos R$ 21.000 este ano, contando com o mês de dezembro agora, R$ 21.000 em aluguel, tá? Então assim, ó, entrou 37, é bastante, mas desses 37, 21 mil foi só em aluguel, entendeu? É muita coisa. Então sobrou um pouquinho ali para nós aplicar nas outras coisas. Então assim, futuramente, com a tua oferta, com o teu dízimo, se Deus abençoar, nós vamos ter um templo nosso, amém? Então é isso que é o mais importante, é que você saiba que o dinheiro que está entrando aqui, está sendo aplicado aqui, certo, irmãos? Isso é o que eu tinha para passar. Que Deus os abençoe, continue ofertando na obra do Senhor e que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, e com certeza não vai parar por aí, né? A gente vê as crianças hoje como uma parte fundamental de uma igreja, né? É a base da igreja do futuro, a base da igreja do amanhã, amém? E ali a gente sabe que eles sofrem muito. Se aqui a gente sente calor, pensa naquela salinha mais pequena, sem muita ventilação. Então, um projeto ali de colocar um ar-condicionado em cima e um embaixo. Mas isso é um projeto que está no coração nosso e Deus vai abençoar, em nome de Jesus. Vamos ofertar, irmãos? Apesar de tudo isso, conforme foi falado, o que entrou, o que saiu, como a igreja sabe, a oferta não é obrigada. A oferta a gente sempre coloca, que é uma relação entre você e o Senhor. É aquilo que Deus coloca no coração de vocês, é aquilo que Deus plantou no coração de vocês, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu já peço para o irmão Nelton estar se preparando para louvar, amém? Na sequência. Senhor Deus, amado Pai, eu te peço, Senhor, eu te peço que tu venhas abençoar, Senhor, a tua amada igreja, Senhor, e nos dê o teu entendimento, Senhor. Coloque no nosso coração, Senhor, um coração ofertante, um coração para ofertar, Senhor, na tua obra, ofertar no teu louvor, ofertar em adoração, mas que nós sejamos ofertantes, Pai, que o nosso coração venha ser quebrantado para nós buscar, Senhor, a tua face, para que tu venha se revelar a cada vez mais, Senhor, pois a tua obra não anda, Senhor, sozinho, ela anda com o nosso coração quebrantado e com amor à tua obra. Senhor, abençoe a cada irmão que se entrou
aqui, Senhor, venha abençoar sobre a vida dele. Abre a porta sobre onde ele precisa, Senhor. Venha estruturar, Senhor, a família. Venha abençoar o seu casamento, Senhor. Venha abençoar o seu trabalho, Senhor. Que ele possa encher os seus celeiros, Senhor, e se alegrar na tua presença. Pois o sustento vem de ti, assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar as mãos, Ele vai prosperar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, Ele vai prosperar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agradeço por ter dado, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já convido o grupo Manancial para estar se preparando para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Se mantenha firme. Se mantenham firmes, irmãos. Deus quer trabalhar na vida de vocês, na vida de cada um de vocês. Que a gente não venha nos perder no dia a dia
com as propostas que o inimigo coloca no nosso caminho. Amém? Glória a Deus.
capítulo de número 13, verso de número 14. Nós vamos ler até o verso de número 19. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 13, versos 14 a seguir. Aleluia. Culto de Santa Ceia. Deus já está operando em nosso meio. Ele vai falar ainda mais aos nossos corações nesta noite. Amém, meus irmãos? Aleluia. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pela fidelidade. E nós podemos afirmar diante de Deus que nem os obreiros, nem pastores, não utilizamos nem um centavo da obra de Deus para recurso próprio. Ainda pelo contrário, nós investimos na obra e no reino de Deus. Amém? Por isso Deus tem nos abençoado. E se é um assunto que eu não gosto de falar, é sobre dinheiro na igreja. Deus sabe e conhece o meu coração. Se eu tiver que falar isso, não é para mim. Então Deus tem nos abençoado, aberto portas e abençoado os irmãos também. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto. 2 Reis, capítulo 13, verso de número 14 a seguir. E Eliseu estava doente, da sua doença que morreu, e Jeoás, algumas versões diz Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito com ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Verso de número 25, para concluirmos. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém? Os irmãos queiram estar assentados, glorificando e adorando o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, o texto que nós lemos nesta noite não é um texto tão conhecido assim pela igreja, pelos irmãos, mas é o texto que o Espírito Santo de Deus trazia ao meu coração. E eu creio que aqui nós vamos tirar algumas lições que vão servir de edificação espiritual para a nossa vida nesta noite. Nós vamos ver aqui um rei chamado Jeoás. Israel, nesta época, estava enfrentando a opressão dos sírios, através do seu rei Azazel. E nós vamos ver aqui que Jeoás, ele conhecia o poder de Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para dar vitória para ele
e também para o povo de Israel. Nós vamos ver aqui que ele vai até o homem de Deus. Quem que era o homem de Deus da época? O profeta Eliseu. O verso de número 14 diz que Eliseu estava doente, da doença que lhe viria a falecer. E quando Jeoás chega até Eliseu, ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A primeira lição que eu quero tirar nesta noite do texto, para você entender o que Deus está falando, é que um homem de Deus, usado por Deus, ele vale por um exército. Essa é a expressão usada pelo rei de Israel, a se encontrar com um homem de Deus, com Eliseu. Ele vai dizer: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que ele fala isso? Porque o problema que ele tinha era um problema bélico. Os sírios eram poderosos, a nação que vinha contra Israel era mais forte. Mas então Jeoás olha para o homem de Deus, ele percebe que o homem de Deus, sendo usado por Deus, tem a solução para o seu problema. É o que Deus está falando para você nesta noite. Deus, ele tem a solução. Pode vir um exército contra a tua vida, contra a nação. O inimigo pode se levantar contra a família, contra o casamento. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, vale por um exército. Jeoás reconhece, ele diz: olha, carros de Israel e cavaleiros. Ainda que nós não temos o poder bélico, ainda que nós não temos cavalaria para enfrentar o inimigo, mas eu sei um homem que pode fazer a diferença. Eu vou até um profeta, ele se comunica com o Deus de Israel, e quando Deus de Israel usa ele na terra, não tem exército, não tem poder, não tem cavalaria, não tem inimigo que possa enfrentar o poder do Senhor. Aleluia! E Deus está dizendo para você nesta noite: descansa o coração. Você chegou no lugar certo. Você chegou diante da palavra de Deus. Você tem esperado no Senhor. Então creia que no momento certo, na hora certa, vai vir providência para a tua vida. Aleluia! A segunda lição que eu aprendo no texto é que ele foi no lugar certo. Ele foi diante de Eliseu, homem de Deus. Ele poderia ter ido em tantos lugares, em tantas portas, mas ele vai diante do profeta usado por Deus. E nesta noite a pergunta que eu te faço é: em que porta você tem batido? Onde você tem buscado solução para o teu problema? Aonde você tem buscado abrigo, buscado socorro? Nós vamos ver aqui o exemplo de Jeoás. Os sírios eram poderosos. Ele estava em uma situação difícil, mas ele sabe aonde procurar ajuda. Ele sabe aonde estava a força, aonde tinha poder, aonde tinha solução, aonde tinha escape, aonde Deus operava. E nesta noite Deus está dizendo para alguém aqui que já bateu em tantas portas, já foi em tantos médicos, já tentou com tantos remédios. E nesta noite Deus está dizendo: bata na porta certa nesta noite. Chega de gastar energia, gastar tempo, ter estratégias que não dão certo.
É hora de chegar diante do Senhor nesta noite, bater na porta do céu, clamar em oração, porque o Senhor que te vê em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida nesta noite. Ele está dizendo que Ele tem solução para você, que Ele tem milagre para a tua vida. O inimigo pode se levantar, mas Ele é mais poderoso e vai te dar a vitória, se você crer no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Olha só o verso 15. A estratégia de Deus agora. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. O que Eliseu estava fazendo aqui? Ele estava desenvolvendo uma estratégia. Ele olha para Jeoacás e diz: olha, Jeoacás, pega o arco, pega a flecha, coloca a tua mão no arco. O que o arco representa? Uma arma de batalha, de ataque, de guerra. O que o profeta estava dizendo para o rei? É simples: não retroceda diante da força do teu inimigo. Não tenha medo daquilo que vem contra você. Ei, andauí de bacai. Não recue diante da afronta do inferno. Não recue diante da batalha que você está enfrentando, mas coloca a tua mão no arco, pega a flecha e Deus vai começar a te ajudar. Aleluia! E o mais interessante no texto é que o rei colocou a mão no arco, pegou a flecha na aljava, mas não parou aí, porque Eliseu, o homem de Deus, o representante de Deus na terra, não deixou a mão do rei sozinha no arco. Ele foi lá e colocou a mão dele junto com a mão do rei. O que nós entendemos aqui? É que Deus, quando nos coloca em uma batalha, quando Ele nos dá uma estratégia, Ele manda nós darmos o primeiro passo, nós colocarmos a mão na ferramenta, no arado, nós colocarmos a mão, quem sabe, na armadura que Ele vai usar para nos dar a vitória. Mas a nossa mão não vai ficar sozinha, mas enquanto nós estamos colocando a nossa mão, a diferença é que Ele coloca a mão dele no arco e puxa a flecha conosco, e a força não é simplesmente do arco contra o inimigo, mas é o poder de Deus que vai fazer a diferença quando nós soltarmos a flecha em direção ao nosso inimigo. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando? Talvez você entrou aqui nesta noite e dizendo: eu vou largar o arco, eu vou tirar a mão do arado, eu não vou fazer mais nada, porque eu não estou vendo resultado. E nesta noite Deus está dizendo para alguém: mantenha a mão no arco, porque você não está vendo, mas enquanto a tua mão está no arco, a minha mão está sobre a tua mão, e eu vou te ajudar a impulsionar a flecha que vai te dar a vitória contra o teu inimigo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo para você: continua, eu sou contigo, não desanimes, eu sou o teu Deus.
Não tenha medo das circunstâncias, porque eu estou contigo. Eu estou te dando estratégias para vencer os inimigos. Aleluia. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Olha só, e disse: abre a janela para o oriente. Por que o oriente? Porque era do oriente que viria o inimigo. Então isso aqui era um ato profético. Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. O que Eliseu estava fazendo aqui com o rei? Ele mandou abrir a janela do palácio, olhar para o lugar da onde vinha o inimigo, e atirar a flecha contra aquela direção. O que eu aprendo aqui? Essa flecha aqui, em si, ela não tinha poder nenhum. Era apenas uma flecha, lançada em direção ao terreno do inimigo, mas ela nem atingiria a Síria. Mas então, por que Deus mandou Eliseu conduzir o rei Joacás nessa direção? Porque isso aqui era um ato profético. Existem coisas na nossa vida que nós fazemos, que aparentemente não mudam a nossa vida, mas são atos proféticos contra o inimigo. E nós temos que continuar lançando as flechas do livramento. Quer ver uma coisa? Quantas orações você fez esse ano? De janeiro a dezembro. Quantas vezes você bateu na porta? Você entrou nessa igreja, determinou a tua vitória, declarou que Deus vai fazer um milagre, acreditou que Deus está trabalhando, mas você não viu nada. É a mesma situação que estava acontecendo aqui. Ele lança a flecha, mas não vê o resultado imediato. Porque isso aqui era profético, era algo que ainda aconteceria. Aleluia. O que eu entendo aqui, e eu sei que é o que o Espírito está falando para a igreja, é que as flechas que você lançou este ano, em direção ao terreno do inimigo, talvez você não viu o resultado aparente, mas é esse lançamento profético, é essa fé que te impulsiona, que vai te levar para a vitória. Aleluia. Eu compartilhei essa semana no grupo, e eu não pretendia falar isso aqui, mas me veio ao coração. Aquele amigo importuno que bate na porta do seu amigo e diz: olha, eu recebi visita em casa, Lucas capítulo 11. Um amigo veio de caminho distante, ele entrou na minha casa, eu não tenho pão para dar para ele. E ele vai à meia-noite na casa do amigo e começa a bater na porta. Mas o amigo do lado de dentro diz: olha, já é tarde, os meus filhos estão deitados à cama, eu não vou levantar para te dar. O que ele faz? A Bíblia diz que ele era importuno, ele continua batendo, insistindo, acreditando, lutando. E a Bíblia diz que chegou um momento que o amigo do lado de dentro disse: olha, eu vou levantar, para de bater na minha porta. Aí Jesus Cristo vai interpretar a parábola dizendo que Deus é o nosso amigo. E mesmo que Ele não se levante para dar aquilo que nós queremos pela amizade, mas Ele vai fazer pela importunação, pela insistência. Quando nós não paramos de lançar flechas contra o inimigo, Deus olha e reconhece em nós uma fé que não desiste, que não para,
que não olha o cenário, mas está olhando a vitória que Deus está preparando para nós. Aleluia! É isso que Deus está te dizendo. Não pare, não desista. Olha o que acontece no texto agora. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel, então disse o rei ao rei de Israel, então disse ele ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, até os destruir. Porém agora só ferirás por 3 vezes. O que isso tem a ver conosco nesta noite? Eliseu, quando ele manda lançar as flechas contra os sírios, em ato profético, ele não disse quantas flechas ele deveria lançar, mas o rei lança uma flecha, pega a segunda, lança também, pega a terceira e para. Quantas vezes, na caminhada de fé, nós agimos da mesma forma, paramos aonde não é para parar, desanimamos quando não é para desanimar, não lutamos mais quando era para lutar, paramos de lançar flecha quando era para continuar lançando flecha. Se Deus não mandou parar, não pare. Aleluia, aleluia. Quer ver uma coisa que nós entendemos errado? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele orou por 3 vezes, por um espinho na carne, até que Deus disse para ele: olha, eu não vou te curar, para de orar. Existem pessoas que usam esse texto para dizer que existem enfermidades, doenças que Deus não quer curar. Mas presta atenção no que o texto diz. Depois que Paulo orou por 3 vezes, Deus disse: olha, Paulo, para de orar, porque eu não vou te curar. Mas isso não está dizendo para nós, que é para nós pararmos. E o que Deus está dizendo? Que enquanto Ele não manda parar, enquanto Ele não disse não, enquanto Ele não diz que não vai fazer, é para nós continuarmos em oração. Não é para lançar 3 vezes, é para passar, é para lutar mais, é para continuar. Aleluia! Glória, nós confundimos as coisas. Se Deus não falou que não vai te curar, então continue orando. Aleluia! A não ser que Deus desça e diga: olha, irmã, eu não vou curar, eu não vou salvar, eu não vou fazer. Aí nós temos motivos para parar. Mas enquanto Deus não fala, nós temos que continuar avançando, acreditando, importunando o céu, porque vai chegar o momento que o amigo do lado de dentro vai se levantar, vai abrir a porta e vai dar tudo o que houver mister. É o que o texto diz. Aleluia! Por que o rei parou de lançar flechas? Porque ele não entendeu o que Deus estava falando para ele. Ele não compreendeu aquilo que Deus colocou na sua mão. E muitas vezes nós perdemos oportunidades por não entender aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, na nossa vida, na nossa casa. O que Deus colocou na tua mão? É um arco? É uma flecha? Uma oportunidade de emprego? Um casamento? Um ministério? Por que muitas vezes nós paramos quando Deus não mandou parar?
E nesta noite Ele está dizendo para nós: continue lançando flechas. Talvez você não esteja contemplando hoje, mas lá na frente vai fazer a diferença. A fé, ela vai se enrobustecer, ela vai crescer, ela vai aumentar, e esse ato de fé vai se revelar numa grande vitória de Deus para a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que o profeta disse para ele. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora, como você parou, apenas 3 vezes ferirás os ciros. O que eu aprendo aqui é que existem momentos na nossa vida que é de preparação. O momento que o rei estava vivendo era de preparação para aquilo que ainda viria no horizonte. Ele sabia que a guerra estava vindo. Ele sabia que a ameaça era grande. Ele vai até o homem de Deus. E o homem de Deus dá uma receita para ele vencer os inimigos. O que nós entendemos aqui? Existem momentos na nossa vida que são momentos de preparação espiritual. Porque nós não sabemos o que vai acontecer na segunda-feira, na terça. Muitas vezes eu olho para a igreja, para os irmãos, para algumas pessoas que nos procuram, e eu vejo que existe uma falha na preparação. Como assim? Nós temos que aproveitar o momento que Deus está nos dando. O momento que Deus está nos dando hoje é momento de lançar flechas. Mas vai chegar o momento de enfrentar o inimigo. O sábio em Eclesiastes, ele disse: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, ou seja, nos bons dias, antes que venham os maus dias. Então o que ele estava dizendo ali era: aproveite o tempo que você está vivendo hoje, porque virão dias trabalhosos, dias difíceis. Vai chegar o momento de enfrentar o exército adversário. Vai chegar o momento que você não vai conseguir orar. Vai chegar o momento que você não vai conseguir vir na igreja. Aleluia. Deus está dizendo para alguém nessa noite: não pare de lançar flechas. Porque os maus dias eles vêm para todos nós. Aleluia. Nós vamos ver em Mateus capítulo 25, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que todas elas eram virgens, a roupa igual, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham azeite na lamparina. É o que o texto diz. E elas estavam esperando o esposo chegar. Mas a Bíblia diz que tardando o esposo, todas elas adormeceram, e quando acordaram, ouviram que o esposo estava chegando. 5 delas acordaram, a lamparina estava apagada. 5 delas acordaram também, mas eram prudentes, a lamparina apagada também, mas elas tinham azeite em reserva. Então elas reabastecem as lamparinas, acendem a lamparina e continuam a missão, a jornada. Qual que é a diferença das 5 loucas para as prudentes? A preparação, o cuidado, o zelo. Elas não perderam a oportunidade.
enquanto as demais estavam ali ocupadas, quem sabe com trabalhos, com afazeres, as 5 prudentes estavam olhando para a missão e dizendo: olha, talvez o esposo tarde, quem sabe aconteça alguma coisa no caminho, talvez o azeite que eu tenho aqui não seja o suficiente, então eu vou preparar uma botija em reserva, para caso aconteça o imprevisto, eu vou estar preparada. Aleluia, aleluia. É o que Deus está dizendo para a igreja nesta noite. Se prepare enquanto é dia, enquanto os dias são bons, enquanto você tem saúde, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto a mão do Senhor está sobre a tua mão no arco. Não é para parar de lançar flecha, porque o inimigo já está vindo no horizonte e você vai precisar de todas as flechas lançadas. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quem mandou parar de orar? Quem disse que é para parar de consagrar a vida, de ler a Bíblia? Existem pessoas hoje que já não conseguem mais enxergar e desejam ler, mas já não pode mais. Nesta noite a mensagem para você é: não pare de lançar as flechas que Deus colocou na tua mão. Vai chegar o dia que você vai precisar delas. Vai chegar o momento que você vai se encontrar com elas de volta. Vai chegar o momento que elas serão necessárias na tua vida. Aleluia! Como que nós colhemos? Quando nós semeamos. A semente é uma promessa. Então todo aquele que semeia, colhe, recebe a promessa. E eu vejo muitas vezes vidas, homens e mulheres até mesmo dentro da igreja, que semearam bastante, plantaram muito, lançaram pão sobre as águas, como dizem em Eclesiastes 11. Mas quando começaram a colher, pararam de semear. Precisa ser um ato contínuo. Semear e colher, semear e colher. Não adianta fazer muito num dia e não fazer nada no outro. O que Deus quer de nós nesta noite é que nós entendamos que nós temos que lançar as flechas. Não é para tirar a mão do arco. Se a mão do Senhor está sobre a tua mão, continue lançando. Porque aquele que semeia uma vez, colhe em abundância. Vai chegar o momento que ele vai querer semear de volta, mas já não tem mais o que semear, o que plantar. Porque parou na hora que não era para parar. Aleluia. Aí a família, o ministério não vai. Sobe até determinada altura e cai de novo. Não é constante na obra do Senhor. Não se afirma na oração. Não consegue buscar o Senhor como deveria buscar. Aleluia. E nesta noite Deus está dizendo para você: não pare de lançar as flechas. Porque a flecha é a promessa de Deus. E quanto mais você lança, mais inimigo você destrói, mais vitórias Deus coloca na tua mão, mais guerras você vai vencer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu te convido a se colocar em pé, adorando ao Senhor. O rei, ele perdeu a grande oportunidade da vida dele. Se ele entendesse o que estava acontecendo aqui,
ele teria lançado 10, 15, 20 flechas. Mas ele não entendeu. E nós vamos ver no verso 25, que a Bíblia diz assim, ó, e Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades da mão de Ben-Hadad, que tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás os feriu e recuperou as cidades de Israel. Quantas flechas ele lançou? 3. Quantas vezes ele venceu o inimigo? 3. Por isso que o profeta se indignou com ele, porque ele não foi até o fim. Ele parou no meio da caminhada. E nesta noite é o que o Espírito Santo está falando para nós, não pare. Não é tempo de parar. É tempo de lançar o pão sobre as águas. Eclesiastes 11:1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que é lançar o pão sobre a água? É pegar o pão, esse pão aqui não, pão ali é a semente. Segundo o contexto desse texto, a situação era difícil. Eles tinham as sementes no celeiro, eles tinham 2 escolhas. Ou come as sementes e não tem nada para comer no próximo ano, ou lança as sementes sobre as águas e torce para elas frutificarem em abundância. Qual que é a orientação de Deus? Lança a semente sobre as águas nesta noite. Não é para ficar com a semente, não é para parar de semear. É o que o Espírito Santo está te dizendo hoje, não pare de lançar semente. Porque se você parar de semear, você vai parar de colher. E se você parar de colher, você não vai ter forças mais para lutar, vai vir o desânimo, vai vir a angústia, vai vir a depressão, vai vir a síndrome do pânico, a fraqueza espiritual, a apatia espiritual, vai se abater sobre a tua vida. Mas nesta noite Ele está colocando flechas nas tuas mãos, e Ele está dizendo, eu coloco a minha mão sobre a tua mão, e eu vou te ajudar a lançar estas flechas, em ato profético. Não pare de lançar. Em ato profético, não tira a mão do arco, porque enquanto a tua mão estiver sobre o arco, a mão do Senhor vai estar sobre a tua mão. Isso significa Ele te dizendo, eu estou te dando a vitória, eu estou colocando o inimigo nas tuas mãos, eu estou abrindo aquelas portas que parece que não tem jeito de abrir, eu estou entrando na tua casa, através das flechas que você está lançando, que você tem lançado contra o céu em oração. O grupo pode louvar. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus em oração agora. Comece a falar com Deus em oração. Qual foi a flecha que você parou de lançar? Parecia ser apenas Aleluia! mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Aleluia! Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Fale com Deus em oração. Sabe o que está fazendo. Vem Espírito Santo. Mesmo que seja difícil, não Vem Espírito Santo, pare, coloca a tua Ele mão está sobre a mão dos teus vendo. filhos agora, Pai. Colheu todas as suas lágrimas. Aleluia. E mandou a te falar. Olha Ele te dando ferramentas. Pegue o que Ele te entregou e Aleluia. volte para o mar, que é o teu lugar. Glória a Ele Deus. mandou largar a rede
mandou você parar. Glória a Deus, aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Glória a Deus, Quem aleluia. mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, Deus está no dizendo, lugar da tua vergonha volte eu a pescar. vou te honrar. Volte a se alegrar. Filho, eu vou te Volte a lançar flechas em direção ao invisível. E Deus vai materializar o teu sonho, os teus projetos. Alai andai, uidereba show e andai. Oh, e andai, darai, andai, uidecai. Deus conhece tuas Uri andai, oh, e andai, iricanda, estruturas, darai. sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Fale com não Deus. pare, Ele Fale com o está Senhor agora em vendo. oração. Eu quero ver a igreja Olhou orando. todas suas lágrimas Eu quero ver a igreja e clamando mandou agora, a dizendo: te Senhor, dai-me falar. flechas, Pai. Pegue o que Ele Dai-me te um arco entregou. mais uma vez. Volte para o mar, Eu vou voltar a lançar as que é o flechas teu lugar. contra Quem o meu mandou largar a inimigo. E o Senhor vai me dar vitória. Quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar Aleluia. da tua vergonha eu vou te honrar. Glória a Deus, Quem aleluia. mandou largar a rede? Glória a Deus, Quem aleluia. mandou você parar? O Espírito de Deus, Volte para aleluia. o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Nós vamos orar agora. O Espírito Santo já está colocando flechas nas tuas mãos. Ele já está te visitando agora. Comece a sentir a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. É noite de renovo para alguém nesta noite. É noite de preparação para aquilo que vem pela frente. É noite de se encher de azeite, porque quem sabe alguma coisa demore e você vai precisar estar preparado para não parar. Só o teclado, só o teclado. Entra no espiritual agora. Eu quero ver a igreja clamando. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus agora. Enquanto você fala com Ele, Ele vai enchendo a tua aljava de flechas para você lançar contra o teu inimigo. E na flecha está a vitória. Não é hora de parar. Ei, anda e decai. Ao mover de Deus aqui, o Espírito já está operando em nosso meio. Ele está colocando a mão dele sobre a tua mão. Ele está dizendo: eu sou contigo. Não pare, não desista. Bata na porta. Bata na porta. Agora, bate na porta. Bate na porta nesta noite. Dei anda o idereba canta, o idereba shui anda rabacai. Do anda laba canta, rabashu e anda rabacai. O Espírito está movendo a glória dele nesta noite, dizendo para você: não para, não para, não para, não para. Você já parou quando não deveria parar. Dei andarabashou e andarabacai. Olha ele movendo aí. Abre o teu coração. Muitos pararam, estão arrependidos hoje. Já não consegue mais voltar, já não tem mais força para lutar. Mas nesta noite ele está dizendo que depende só de você. A vitória está na tua mão. Aleluia. Os círios representam o inferno, representam o poder das trevas. E o profeta olhou para o rei e disse: não era para parar. É para você ferir a terra. Nesta noite Ele está colocando a vitória nas tuas mãos. Ele está colocando a mão dele naquilo que ainda não se abriu. Espírito Santo, batiza agora, Senhor.
Batiza agora com fogo. Reveste vidas aqui nesta noite. Ministra, Senhor, a tua presença em nosso meio. Enche do azeite celestial as virgens santas, para que haja, Senhor, luz na lamparina, para que sejamos achados, Senhor, por Ti, de maneira que possamos Te agradar, de que maneira, Senhor, que possamos alegrar o Teu coração, ó Pai. Comece a falar com Deus. Ele está operando em nosso meio. Senhor Jesus, manifesta, Senhor, a Tua graça sobre a Tua igreja agora, Pai. Visita este coração machucado. Visita, Senhor, esta alma abatida nesta noite. Visita, Senhor, a Tua filha que estava cansada, sobrecarregada por causa do levante do inferno, Pai. Mas nesta noite o Senhor falou conosco, Pai, que a Tua mão está com a nossa mão, que a flecha foi o Senhor que colocou, Senhor, para nós lançarmos, que o projeto é Teu, que o sonho é Teu, que a nossa família é Tua, que o ministério é Teu também, ó Pai. Olha o renovo de Deus aí. Olha a graça dele se manifestando sobre a tua vida. Olha o projeto dele se renovando na tua história. Olha ele te dando vitória nesta noite. O grupo pode louvar mais uma vez. Ele conhece a tua estrutura. Se você precisa de oração, eu quero orar pela tua vida. Rapidamente saia do teu lugar, já estaremos passando para a Santa Ceia. Rapidamente. Não é hora de parar. E mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou. Aleluia. Volte para o mar. Volte para o mar. Lugar. Quem mandou largar Tem a peixe. rede? Tem muito peixe te esperando. Quem mandou você parar? Os irmãos podem vir bem para frente aqui. Bem para frente. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele vai te Quem mandou honrar. largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha